97 milhões de mulheres no Brasil, população maior que a masculina. Nas últimas décadas, as brasileiras não só cresceram em número, mas também fortaleceram a participação no mercado de trabalho e aumentaram a responsabilidade no comando das famílias. Com tantas atribuições, muitas de nós nem ligam para o dia de hoje, o Dia Internacional da Mulher. Mas ele representa uma luta antiga e diária pela emancipação e pela busca dos direitos mais justos e igualitários. Afinal, somos muitas num país muito grande, com realidades bem diferentes. Na semana especial em homenagem ao Dia da Mulher, o Uniblogs quer saber quem é a mulher brasileira. Olá, muito boa tarde a você que acompanha o Uniblogs. Começa agora ao vivo para todo o Brasil e um alô para você que assiste a gente aí nos Estados Unidos pela Record Internacional. Muito obrigada pela audiência. Ganhar dinheiro, ter sucesso profissional e cuidar da família. A equação é bem conhecida de muitas mulheres, é uma missão muito difícil de conciliar. Mas hoje muitas mulheres começaram a fazer um caminho inverso. Estão deixando o mercado de trabalho para cuidar da casa e da família. Com um detalhe, sem depender financeiramente do marido. Foram anos de luta para as mulheres conseguirem os mesmos direitos que os homens. Hoje, ganhar o próprio dinheiro é um objetivo comum à maioria delas. Eu acho que a mulher tem que trabalhar mesmo, tem que ir à luta, não tem que ficar em casa dependendo do marido. Só que a vida moderna deixou tudo mais difícil. A jornada de trabalho chega a ser de 12, 13 horas. É tanta pressão para alcançar o sucesso profissional. Ao mesmo tempo, a família precisa de cuidados. É difícil, bem difícil, porque tem que trabalhar, além da casa tem que ver lição, né? Você tem muita coisa para fazer. Eu acho que o ideal seria um meio período, você conciliar o serviço, a sua vida profissional, né? E se der para ter uma atividade profissional sem sair de casa? Pensando nisso, Letícia decidiu abandonar o emprego de comissária de bordo. A chegada de Larissa pôs fim à carreira de 10 anos. Sentia muito a minha falta e também começou a ter algumas reações de rejeição e isso me preocupava. Então eu comecei a pensar em alguma coisa para fazer, sem precisar ficar parada, sem fazer nada, continuar trabalhando, mas poder ficar mais perto dos meus filhos. Na festa de 1 ano da filha, Letícia sentiu falta de um espaço para distrair as crianças pequenas da família. Nascia assim a Festa do Bebê, que aluga brinquedos para todo tipo de evento. Eu falei, agora eu vou investir, vou arriscar, vou tentar montar alguma coisa para mim, uma empresa minha. Meu marido me ajudou muito, minha família me apoiou toda vez que eu pensava em desistir. Não, vamos lá, você vai conseguir. E deu tudo certo mesmo. Hoje em dia estou muito feliz, tenho meu trabalho em casa, cuido dos meus filhos. Mulheres que deixam a carreira profissional de lado para ficar em casa com a família ainda são minoria. Geralmente uma decisão como essa, difícil, vem depois da tentativa de exercer vários papéis ao mesmo tempo e não ficar satisfeita com nenhum. A mulher tem que ser a Mulher Maravilha, porque como a mulher tem que equilibrar tantos pratinhos, de estar no trabalho, estar com o filho, cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar dela, ou seja, são muitas coisas. Tá certo que a mulher parece que consegue ter uma visão muito de 180 graus, mas isso tem um desgaste muito grande. Gente, então para falar sobre o Dia Internacional da Mulher e o perfil da mulher brasileira, eu vou conversar agora com a doutora Fátima Duarte. Ela é ginecologista e membro da União Brasileira de Mulheres. E também está com a gente a blogueira convidada de hoje, Rosana Herman, do portal R7. Obrigada pela presença, bem-vindas. Obrigada, meninas. Obrigada. Meninas, feliz Dia das Mulheres para todas nós. A gente já viu com essa reportagem super interessante da mulher, do movimento inverso, né, Rosana? Da mulher voltar para casa para cuidar dos filhos e cuidar do marido, ou tentar trabalhar em casa para ficar mais perto das crianças. Isso também é um movimento que mostra a emancipação da mulher, inclusive naquele papel de ser só a executiva, trabalhar muito fora de casa, né? Você acha que esse movimento é real, das mulheres voltarem, escolherem deixar o trabalho de lado para cuidar das crianças da casa, ou isso ainda não é a maior realidade no Brasil? Eu sempre falo que o Brasil é um Brasil da soma das mulheres, né? É o Brasil da mulher branca, da mulher trabalhadora, da mulher rural, da mulher negra, da jovem, da idosa e da mulher trabalhadora, essencialmente.
E quando a gente vai analisar, a gente tem que ver essas somas. Então, essa mulher que sai, que volta para o trabalho, ela é muito parecida com as mulheres que eu atendo todo dia. Então, essas mulheres que adquirem a sua independência econômica, eu sempre falo, não existe independência afetiva sem independência econômica. Então, essa mulher que trabalha fora, ela é uma grande vitoriosa. Essa mulher, ela rompe com esse espaço dela, que é o espaço de dentro da casa, para ir para fora. E o que hoje a gente vê na grande maioria dos locais de trabalho, as mulheres não têm essa garantia social para deixar os seus filhos. Então, quando essa mulher engravida, porque essa contradição, hoje o que a gente vê? As mulheres brasileiras estão tendo filhos cada vez mais tarde. Verdade. Nós temos uma pesquisa na cidade de São Paulo, que no ano de 2010, 25% dos nascimentos eram de mães com mais de 40 anos. Então, essas mulheres, elas também têm a mesma angústia dessa, onde deixar meu filho? Então, se nós tivermos creches, mecanismos sociais, onde deixar os seus filhos, o trabalho doméstico, alguém tem que realizar. Claro, senão a toalha, ela apodrece. Isso quem vai fazer a comida? Isso também tem a ver com a participação masculina então, dentro do lar. Então, a gente vai ter sempre que fazer uma divisão social desse trabalho e ter garantias sociais. Acho que são duas instâncias, né, Fátima? Colocou super bem. Quer dizer, você tem que ter, como sociedade, essa infraestrutura social que permite licença maternidade, creche e tal. Agora, independente do governo ou da sociedade organizada, a mulher sempre criou a sua rede de solidariedade de mulheres. É a prima, a mãe, a sogra, a filha da vizinha, a cunhada que ajuda, que pega, que olha o menino. Sabe? Isso é fantástico. A coisa do olha o menino para mim. Então, a mulher sempre ela arrumou um jeito solidário de, sabe aquela coisa de todo mundo lava a pia na casa? Então faz a comida, os homens vão, sei lá, jogar baralho, conversar no não sei o que lá. E a mulherada sempre foi para a cozinha ajudar a fazer, a picar e tal. Isso eu acho que tem que mudar no sentido de que todo mundo tem que participar. Porque na medida que você trabalha fora, também tem rendimento e tal, quer dizer, por que só essa rede de mulheres que vem lá da avó, que vai para a cozinha lavar, passar a cozinhar, trocar fralda e arrumar a casa? Não, e essa, né? Eu fico uma porque pergunta. Realmente é muito trabalho. Mas aí vem esse papel histórico, né, da mulher ela ser a responsável, sempre, né? Ela então a gente vê quer dizer, a mulher ela parece que ela vai mudando de mãos, né? Ela fica escrava do marido, fica escrava dos filhos, do pai, do trabalho, do chefe e dos filhos também, né? Se não tomar cuidado. Existe muita culpa? Bem colocado a Rosana. Eu acho que tem muita culpa. A brasileira tem muita culpa ou é a mulher no geral que tem muita culpa? Eu acho que a mulher brasileira ela acaba tendo mais culpa quanto mais a culpa vai ser proporcional com o que ela não tem de solidariedade, tanto da sociedade quanto da família do seu trabalho. Mas essa culpa, porque a mulher ela tem que exercer essa dupla, tripla jornada de trabalho, essa exigência interna que a mulher tem. Eu tenho que engravidar, eu tenho que parir, tem que ser parto normal, também não pode ser cesárea, eu tenho que ter parto normal sem dor, sem corte, eu tenho que amamentar 6 meses, então eu tenho que cuidar do meu filho. Então, agora, se ela puder dividir, porque quem é que cuida dessa questão do criar um ser? Tem que ser a sociedade. Não pode ser só o casal, não pode ser só a mulher. Então, a gente tem que ter o processo de gerar um filho de uma criança é uma grande conquista da sociedade. Então, aí, quanto mais isolada, mais culpa essa mulher tem. E à medida que ela se culpa, ela adoece. Mas você não acredita que agora que as mulheres têm um papel diferenciado, trabalham, têm voz ativa, batalham por salários igualitários, né? Por ser ouvida dentro de uma empresa, da mesma forma que um homem é ouvido dentro da empresa, você não acha que também é papel das mulheres trabalhar para mudar essa realidade que a gente vem falando? Pois, Por que as mulheres educam os meninos diferentes das meninas? Isso. Essa é a chave, porque se a mãe está educando, ela tem que educar a próxima geração. Mas o que acontece, não sei qual é a explicação, mas é que a mulher acaba preservando os meninos dos trabalhos domésticos. Mas isso então, é cultural no Brasil. É cultural no Brasil. Mas é que é o modelo que vem de toda parte. Então, é um modelo que vem de toda parte. Porque se você falar pro seu menino, fala pro seu filho lavar louça, aí ele vai dizer na rede social que ele dá licença que eu vou lavar louça, fala, agora você louça casa mãe. Entende? A pressão cultural, ela tá acima do raciocínio
que qualquer pessoa possa fazer na teoria. Então, é uma coisa que para mim surpreende um pouco, em 2012 isso acontecer, e eu estou sempre em redes sociais e com pessoas esclarecidas, conectadas e blá, 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 e eu vejo que a única diferença era assim, antes a mulher era feita de objeto e algumas reclamavam. Hoje a mulher tem a opção de ser objeto ou não, e muitas querem ser objeto sexual. Elas fazem essa opção. Mas que bom que ela tem essa opção, pelo menos é uma opção que ela fez. É porque antigamente a mulher, ela ficava em casa, fazia o bolo. Hoje muitas vezes ela quer ser o bolo, né? Exatamente. Agora, então, tudo bem, é uma opção, mas o importante é que a pessoa tenha uma gama de opções para fazer a sua. Agora, essa né? realidade de que a mãe educa a filha diferente do filho, né? Essa é uma realidade nossa aqui da cidade grande, ou essa também vale para quem está no norte, no nordeste? Porque o Brasil é muito grande, o Brasil é um país de tamanhos continentais, são 190 milhões de brasileiros, né? Isso é no geral, ou a mulher que tem menos condição de trabalhar fora ou trabalha numa área rural, tem outra relação com os filhos? Olha, existe pesquisa sobre isso? Eu sempre vejo e falo que a gente só reconhece o que a gente conhece. Então, nós, no nosso cotidiano, é mais fácil nós repetirmos um padrão que a gente conhece do que a gente tentar a ousadia de um novo padrão. Um padrão novo, de um novo padrão. Então, na medida, agora nós já rompemos com tantas coisas. Então, nós, mulheres, rompemos e conseguimos fazer, nós temos grandes conquistas. Claro. Hoje, nós temos a possibilidade de um parto sem dor, nós temos a possibilidade da opção pelo número de filhos, com a pílula anticoncepcional. Nós temos hoje mulheres mais alfabetizadas. Você falou muito bem, foi uma conquista. Há 2 dias foi votado a questão de punir aquela empresa que não tem salário igual, homens e mulheres. Hoje nós sabemos que a mulher negra, ela ganha 1/3 do salário do homem. É lamentável, né? E a mulher, ela recebe, enquanto nós temos profissões, as mulheres são excelentes dentro das universidades. Então, se nós conseguimos romper, nós temos que ter muitos dias 8 de março. Então, é uma conquista coletiva. Eu acredito realmente que nós possamos fazer esse grande saldo para que a minha filha seja uma mulher mais liberta. Eu, por exemplo, sou totalmente contra essa celebração de dia 8 de março do jeito que ela é feita, porque eu acho que o fato de existir um Dia da Mulher já é a prova da estigmatização, já é a prova assim, de que não é uma homenagem. Eu entendo o histórico, já fiz 1 milhão de matérias, já trabalhei em programa feminino, tudo isso. Mas eu acho que ainda existe essa coisa de, olha, vamos homenagear essa mulher que está aqui, que afinal de contas, ela também merece, sabe? Fica sempre uma coisa de que ainda tem, para mim, um aroma de o poder. Um ranço, assim, daquela coisa. Mas os dados são reais, né? Os dados nós temos que, às vezes, lógico, as mulheres não caminham sozinhas, mas há dados reais. Nós temos no Brasil 10 mulheres que morrem por dia vítimas da violência. A violência doméstica deixa marcas dentro da mulher que cicatrizam apenas na pele. São marcas que não cicatrizam jamais. E nós sabemos hoje que a mulher trabalhadora no Brasil, ela perde 25% da sua renda. 1 dia a cada 5 trabalhados, vítima da violência doméstica. E somente em 2006 houve a homologação da Lei Maria da Penha. E somente no ano passado foi homologado que ela era constitucional e que o processo pode continuar mesmo que a mulher não queira. Então, o Estado assumindo um papel de que isso é inadmissível. Somente em 2003... Demorou, hein? Somente em 2003 a violência doméstica no mundo passa a ser um problema de saúde pública. Em briga de marido e mulher não se mete a colher, tem que meter. Mais ou menos, né? Claro, quando passa mas é a mesma coisa, eu vejo uma mãe espancando uma criança na rua, eu vou me meter, como eu já me meti e quase apanhei numa briga. Mas você não pode ver uma mãe espancando um bebê de 1 ano, 2 anos e você vai falar, mas o filho não é meu. Claro. Entende? É exatamente como você falou. Por isso é a sociedade não pode permitir isso. E essas 10 mulheres que morrem, em 70%, os agressores e os assassinos são os companheiros, são as pessoas com as quais as mulheres mantêm uma relação afetiva. E é muito grave uma situação. Isso Por é isso real, que o dia 8 pode ser considerado um dia não só de receber aquela florzinha, sabe, gente? Mas de ser um dia que mostra... De reflexão. Não é o dia da rosa na redinha. Não, eu falei, gente, ai meu Deus, tá chegando o dia da rosa na redinha, me dá um negócio. É a redinha pra gente pôr todas as nossas necessidades. Agora, vamos aproveitar para falar de uma coisa muito bacana, que é essa questão da beleza feminina. A brasileira é muito vaidosa, isso é uma característica bem particular das nossas mulheres, né? A mulher moderna investe cada vez mais na própria beleza. Tem mulher que até já poderia ter trocado de carro com esse dinheiro gasto. Dá uma olhada.
Massagem a cada 3 dias. Unha toda semana. Hidratação dos cabelos a cada quinzena. Essa é a receita de beleza desta empresária. Mas será que compensa? Compensa porque nós trabalhamos para isso, né? A mulher brasileira trabalha para poder ter certos luxos, né? Vamos dizer assim. Mas é muito importante. É muito importante eu estar bem com o meu corpo, bem com a minha aparência, porque também é o meu trabalho. Então, para mim é muito importante fazer parte. O salão de beleza faz parte da minha vida. A vaidade tem o seu preço. Os gastos mensais das famílias brasileiras em salões de beleza aumentaram 44% num período de 6 anos. É o que aponta uma pesquisa recente da Federação do Comércio. E a classe média é a que mais investe em tratamentos estéticos. Depilação, escova, manicure, corte de cabelo. Você tem noção de quanto que você gasta por mês num salão de beleza? Na verdade, eu não sei, porque acho que se eu fizesse a conta, eu ia ficar desesperada. E tem gente que gasta sem dó. Hidratação 180 e as luzes 130. Quem reclamou? Meu pai. Cartão de crédito chegou, ele brigou comigo. Ellen se deu conta do exagero num momento de sufoco. Quando eu fiquei desempregada. E aí eu comecei a fazer uma média de quanto que eu gastava, mais ou menos, de modo geral, com beleza, desde depilação, corte de cabelo, até essas pequenas coisas de maquiagem, eu gastava uma média de 550 a 600 reais por mês. Em 5 anos, com esse dinheiro, dava para comprar um carro zero. Foi aí que ela descobriu um jeito de economizar sem ficar feia. Ellen faz quase tudo em casa e sozinha. Baixo a franja e eu sei que ela corta de assim e eu faço isso. Então, às vezes eu ainda faço. Eu não corto o cabelo normal, mas a franja, às vezes eu ainda me arrisco. Dicas de amigas, truques de maquiagem, receitas caseiras baratinhas e poderosas. Aí é só juntar tudo isso com tempo e paciência e caprichar no visual. Faça você mesma. Sinta prazer em fazer por você e aprenda e vá atrás. Tudo pelo visual, né? A brasileira é muito vaidosa e não precisa gastar esse dinheirão todo não, né? A gente sabe que tem cosméticos para todos os bolsos e dá para você estar sempre bem arrumada, apesar dos valores, né? Aquele negócio de fazer a unha, né, Rosana? Você comentou no break. Eu acho que eu já trabalhei para ligada à indústria cosmética, assim, eu acho que a mulher brasileira é que mais faz as unhas no mundo. É impressionante, porque se ela não tem no salão, faz a rede de solidariedade de quem sabe fazer a unha, faz das outras, a outra faz o cabelo. Mas é incrível unha de mulher brasileira. Você vai para a Alemanha, você não vê mulher fazer o pé. É uma coisa rara. Aqui é mão e pé e toda mulherada, todas, assim, não importa a classe social, tá lá e faz as unhas e se cuida. E cuida da beleza, né? É uma característica bem feminina, assim, essa coisa cultural da brasileira, se mostrar bonita, né? Se colocar nessa posição de ter uma postura, uma beleza que comunique quem você é. Tem a ver com isso, não tem? Eu não sei qual a sua posição, Fátima, mas assim, eu acho legal, super legal a coisa da vaidade, da beleza, do se sentir bem, mas eu tenho uma certa desconfiança dessa coisa da exigência de ser gostosa, dessa coisa da mulher objeto que tem que ser gostosa, e de, não é gostosa, cala a boca, você não é gostosa, sabe assim, e eu quero ser gostosa, mas dentro dessa outra esfera do objeto sexual para servir o homem como a gostosa. Eu ainda não sei como é que está equacionado isso na modernidade. Ainda vejo muita mulher que internamente se coloca nessa posição de escrava sexual, que tem que ser gostosa para atender um mercado. Porque a mulher, a menina, quando no rito de passagem dela virar mulher, a menina ela se vê mulher nos olhos dos outros. Então isso já está dentro do desenvolvimento psicológico da mulher. A mulher se vê mulher através dos olhos dos outros. E hoje, o que eu vejo é essa escravidão dos modelos, né? Então, a mulher tem que ser magra, a mulher não pode engordar, se ela engravidar, ela também não pode ter estria, a questão do cabelo, né? Então, muitas vezes, essa mulher, ela tem dificuldade para reconhecer a sua própria identidade. Então, no momento que a gente tem, nesse rito de passagem da menina para a mulher, essa chegada desses padrões, que muitas vezes são distantes
do que ela é. Da própria realidade dela. Da própria realidade dela, né? Eu acho uma conquista, por exemplo, da mulher negra que assume que quer ter seu cabelo do jeito que ele é. Se ela quiser, ela pode alisar. Se ela quiser, ela corta, ela faz o que ela quer. Mas dela não sofrer a pressão de ter que ter o cabelo liso, porque senão isso vai ser uma coisa de discriminação. Claro. É um absurdo num país como o Brasil ainda se exigiu classificar alguém porque se o cabelo ele é helicoidal na formação. E hoje a gente está tendo até uma exigência da questão dos genitais. Então, hoje está tendo o quê? Plástica íntima, plástica genital. Então, as mulheres também... Não vamos exagerar, né? Mas é verdade. Mas eu, como acontece, ginecologista, né? É algo que também se passa até esse modelo, que é um modelo quase que perverso. É isso aí. Vamos aproveitar o nosso tempinho antes do break para conversar com a nossa blogueira convidada, que é a Rosana Herman, do portal R7. Entra lá no blog dela, r7.com/Rosana. O que temos no Querido Leitor? Bom, tem uma crônica muito pessoal de um momento... Olha, eu sugiro que você leia. Chama-se No Meio da Minha Pedra Tinha um Caminho. É um texto muito interessante de um momento que eu vivi, simbolizado por uma pedra que me deram e que representa o fardo que a gente às vezes carrega sem questionar. A pessoa, para fazer um teste mesmo comigo, me deu uma pedra muito pesada e eu fiquei com aquela pedra. Falei, quando alguém te dá um fardo e um peso para carregar, você precisa questionar, eu preciso mesmo carregar essa pedra? Eu não sou obrigada a aceitar todas as coisas que são impostas sobre mim. Então, serve muito bem para a mulher que sabe que precisa acordar para questionar as coisas que são impostas a ela. A gente não é obrigada a fazer tudo que impõe. Talvez tenha um preço essa revolução, mas se você quiser pagar esse preço, vamos lá pagar. O importante é saber o que está fazendo. É isso aí. Entra lá no blog da Rosana Herman, deixa um comentário para ela ler esse texto. Eu vou ler assim que terminar o programa. O Uniblog está de volta hoje falando sobre o perfil da mulher brasileira nesse Dia Internacional da Mulher, conversando com a doutora Fátima Duarte, que é ginecologista e membro da União Brasileira de Mulheres. E também está com a gente a Rosana Herman, que é a blogueira convidada de hoje do portal R7. Eu gostaria de perguntar para a doutora Fátima, e aí claro que a Rosana vai entrar nesse papo também, quais são as principais demandas hoje da mulher brasileira? Pela União, o que a senhora percebe com as pesquisas, com as reivindicações da mulher brasileira, uma coisa que seja geral, nacional? Eu acho que na questão da saúde, nós vemos que é igual, numa cidade pequena, numa cidade maior, as mulheres elas querem ser atendidas em todas as fases da sua vida. E elas querem ser atendidas com acolhimento, com humanização. Elas querem ser atendidas quando elas sentem um nódulo de mama, elas não querem se perder nos labirintos para não chegarem quando esse câncer de mama está mais avançado. Elas querem colher o Papa Nicolau, elas querem ter acesso à vacina de papilomavírus, elas querem ser atendidas no pré-natal. Nós temos que diminuir a mortalidade materna, e temos que dar atendimento a essa mulher que é dependente química, a saúde mental. Então, a mulher, ela tem que entender que a flor é a flor inteira, que a planta é a planta inteira, e a mulher jamais perde o perfume, mesmo quando ela não tem mais pétalas. Então, essa demanda de que a saúde deixa a mulher mais bonita. E é uma demanda que eu vejo em todos os locais que eu vou, é isso. Fátima, eu quero ser atendida bem com um médico que me escute, que me ouça e que me veja. E as políticas públicas nesse sentido estão caminhando? Elas têm que ser modificadas, é por isso que a gente tem que lutar para ser ouvida, vista e examinada. E encaminhada, Eu né? ia dizer exatamente a mesma coisa. Eu falei, a mulher quer ser respeitada, ouvida e amada. Sabe isso assim? aí. Porque é ser ouvida. E falar, mas você fala muito. Tá bom, então quando eu acabar, eu falo, acabei. Falei tudo que eu queria falar. Mas acho que é que nem assim a Holanda sendo invadida pelo mar e tem aquela coisa de segurar o mar. A gente tem essa ansiedade feminina que a gente atavicamente representa. A gente fala por todas as mulheres que foram injustiçadas, abusadas, escravizadas. E essa voz desses milênios de mulheres que foram abusadas ainda grita dentro de cada uma de nós. Com certeza. E é muito bom ser mulher. É muito bom poder participar desse momento da nossa vida, né? Desse ano, desse tempo, como brasileira. E é muito importante que você também batalhe pelos seus direitos. Não abaixa a cabeça, deixa a culpa de lado e vamos embora que atrás vem gente. O Uniblog de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a participação das nossas convidadas. Foi muito especial. Muito obrigada. Quem quiser rever o programa, acessa lá r7.com/Record News. Muito obrigada pela companhia. Feliz Dia das Mulheres e até amanhã. Tchau.